Vamos para mais uma aula do professor Vinícius Lemos e agora complementando a aula de repercussão geral no curso completo de recursos. Essa aula é junto com a aula de repercussão geral e eu já tinha explicado o que é repercussão geral. E qual o motivo dessa aula, dessa complementação? Porque em 2020 o STF fez uma emenda regimental ao seu próprio regimento interno, evidentemente, 54, emenda regimental 54, e dentre várias alterações que ele concede poderes maiores ao presidente sobre a admissibilidade, sobre alguns pontos, regulamenta pedidos de vista e como que funciona a vista, dentre outros pontos, ele mexe aqui na repercussão geral. Ele remodela a repercussão geral. Até tem questionamentos sobre se é válida essa alteração via regimento, via essa emenda regimental. Por quê? Porque repercussão geral é uma matéria que está na disposição constitucional, então precisaria de uma emenda constitucional sobre algumas alterações, a gente tem que perceber se chega a esse ponto, e ainda tem pontos do próprio Código de Processo que deixam claros aqui em relação a isso. Mas o intuito da emenda regimental no tocante à repercussão geral foi sistematizá-la, melhorá-la. O grande ponto complexo da repercussão geral, que muito se discute se ela é um filtro de admissibilidade puro e simples ou um meio de formação de precedentes, e aí não se regulamenta muito bem isso, foi um ponto claro negativo da repercussão geral, que é sempre que o STF se deparou com uma matéria que não se tinha repercussão geral, não se tinha transcendência aqui social, econômica, financeira, jurídica ou política, o STF sempre teve receio de negar a repercussão geral. Por quê? Porque a decisão negativa da repercussão geral é uma decisão complexa. Porque fazia com que o STF nunca mais tivesse acesso a essa matéria, nunca mais tivesse acesso a essa matéria. Então, a decisão negativa, quando 8 ministros dissessem, apesar de constitucional, essa matéria não tem repercussão geral, o STF nunca mais iria julgar essa matéria. E tinha essa preocupação, como desapegar de uma matéria assim? Mas evidentemente que cabia revisão de tese, podia vir um próximo recurso extraordinário, convencendo o STF que agora precisava de uma alteração e um novo entendimento. Só que o efeito cascata de uma decisão negativa é muito claro. Nenhum recurso especial extraordinário sobe mais, nenhum presidente de um tribunal anterior deixa esse recurso subir. Por mais que você falasse sobre superação de teses e tudo mais, muito difícil. Por quê? Porque é algo que será difícil você pensar. Então, dentro dessa lógica, desse engessamento, desse banimento da matéria em relação ao STF, pensou-se essa remodelação na repercussão geral que pouco se diz. E aí o artigo 324 do regimento interno foi alterado em 2 pontos aqui. Primeiro, ele se fez aqui uma análise bipartida, né? Bipartida aqui em relação à repercussão geral. Porque sempre se disse, tem repercussão geral ou não tem repercussão geral. Só que se colocou primeiro que antes de analisar a repercussão geral, quando o relator coloca para análise da repercussão geral, vai ser dado aqui um voto apartado e preliminar se o recurso tem ou não tem questão constitucional. Então eles votam se tem ou não tem questão constitucional, e se não tiver questão constitucional, ou seja, 6 ministros falam, isso é matéria não constitucional, eles atribuem o mesmo efeito da repercussão geral, o mesmo efeito da repercussão geral aqui. E aí que é o importante do parágrafo 2º. A decisão da maioria absoluta dos ministros no sentido da matéria infraconstitucional terá os mesmos efeitos da ausência de repercussão geral, inclusive para fins de admissibilidade, autorizando a negativa de seguimento aos recursos extraordinários sobre estados que versam sobre isso. Então, se
o STF fala assim, olha, está posto a matéria para repercussão geral, mas sequer tem questão constitucional. Nega seguimento a todos os recursos. Isso é muito importante. Não se falou tanto sobre isso. Um segundo aspecto, os ministros disseram, tem repercussão geral, tem questão constitucional, passam a analisar a repercussão geral e aí funciona de mesmo modo. Precisa de 8 votos para negar, 4 votos para conceder. Teve uma alteração por quê? Porque antigamente quem não votava dizia que ele tinha repercussão geral. Agora, quando não alcançado o quórum necessário, suspende o julgamento e espera a sessão em meio eletrônico seguinte, ou seja, vai ter uma maior possibilidade dos ministros votarem aqui. Então esses são 2 pontos interessantes. Mas o que realmente impacta a repercussão geral de uma maneira extraordinária aqui, revisita a repercussão geral, é a mudança do artigo 326. A mudança do artigo 326, ela traz aqui, no parágrafo 1º, poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso em concreto. E isso é revolucionário para a repercussão geral. Teremos que ver como que a repercussão geral impactará mediante essa alteração regimental. Porque o relator, ele tinha que dizer, não tem repercussão geral. E se o colegiado, se o pleno concordasse, ele já não tinha repercussão geral para todos os recursos. Agora o relator monocraticamente pode dizer, nego repercussão geral para esse caso. E não nega para todos os casos com aquela transcendência, impacto negativo ou efeito cascata aqui. Ele diz, o seu caso não tem repercussão geral. Se a parte não recorrer, matou. E aí ele se aproxima ao que a Suprema Corte Americana tem de discricionariedade ao conceder ou não o right, que é mais ou menos numa comparação bem aberta, o juízo de admissibilidade positivo, vamos julgar. Seria mais ou menos isso quando ele nega. Negamos. Por quê? Porque o seu caso não tem repercussão geral, mas só o seu caso. Se vier um outro recurso sobre isso, a gente reanalisa sobre isso. A parte pode recorrer, pode entrar com o agravo interno. Se houver recurso, a decisão do relator de falar que essa eficácia é só para aquele caso, aí vai para a votação do pleno. Vai para a votação do pleno aqui em relação a isso. Se o pleno disser que não tem repercussão geral, né, aí vai ter essa possibilidade aqui da repercussão geral. Né? Caso a proposta do relator não seja confirmada por 2/3 dos ministros, vai ser redistribuído, ou seja, se o relator não conseguir a negativa da repercussão geral, vai ser redistribuído para um outro ministro, sem com que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral. Olha como é. Mesmo que tenha 4 votos, fala assim, não vamos restringir, porque eles não vão estar analisando a repercussão geral, se eles vão restringir ou não. Aí o novo relator analisa em relação a isso, né? Ele analisa aqui se reconhece ou não reconhece a repercussão geral e aí coloca para o pleno decidir se for o caso diante de todos os outros aqui em relação a isso. Então é uma novidade. É uma novidade por quê? Porque ele autoriza o maior poder do relator e não só isso, ele descaracteriza o efeito cascata negativo. O relator pode falar, o seu caso não tem repercussão geral. Mesmo que a parte agrave, vai ser sobre se o caso dele ou não. E aí um outro relator vai reanalisar esse aspecto, se o recurso for provido para a não eficácia apenas ao caso em concreto. Então é totalmente uma outra repercussão geral. Não a mesma repercussão geral. Temos que ver, já tem quase 1 ano e meio que isso foi alterado, se isso vai impactar, se os ministros vão se sentir à vontade
para essa modificação. Então esse é o ponto que a gente coloca de novidade da repercussão geral. Tem um artigo meu e do professor Marco Antônio Rodrigues que vai sair na Repro. Quem já vê em fevereiro de 2022 já vai ter esse artigo no meu academia.edu. Quem vê antes aqui, ele vai estar disponível lá em fevereiro ou março. Então o acompanha por lá. E quem gostou da aula, clica aqui. Quem gostou do canal, curte, que você vai ter sempre as novidades. E até uma próxima aula.